Essa semana promete ser extremamente tensa para os investidores de Bitcoin e criptomoedas, porque há alguns sinais indicando que podemos ter quedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que andou caindo nos últimos dias e teve um fechamento de candle mensal horrível. Vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos, temos eventos extremamente importantes nessa semana que está se iniciando. Vou atualizar a análise também de sentimento do Bitcoin, análise gráfica das principais criptomoedas. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin e comentar sobre o que está acontecendo hoje. E bem, pessoal, tivemos aí alguns eventos extremamente importantes para o Bitcoin nos últimos dias, tá? Começando aqui pelo gráfico. Infelizmente, aqui no gráfico de uma hora, eu estou vendo que parece que o Bitcoin está rompendo para baixo um padrão gráfico conhecido como triângulo descendente, que normalmente é um padrão que indica baixa, tá? Então, o que eu estou conseguindo ver aqui é, aparentemente, o Bitcoin está rompendo esse triângulo descendente para baixo. Se a gente fizer uma projeção aqui de alvo para esse padrão, o alvo é ali na região dos 53 mil dólares e 700 aproximadamente, tá? Então, há indícios no gráfico de que o Bitcoin pode ir para 53.700 dólares aí nos próximos dias, talvez horas, né? Sabe-se lá, nunca dá para saber quando, tá? Só que assim, pessoal, eu acho que o que está sendo pior aqui para o mercado de criptomoedas é que a gente está tendo um descolamento aí das bolsas americanas, tá? Já vou mostrar isso, mas a gente também, pessoal, teve alguns eventos extremamente relevantes aí nas últimas horas, tá? Ontem, no caso, né? Ontem a gente teve o fechamento do candle do gráfico mensal do Bitcoin e, meus queridos, não foi um candle bom não, tá? A gente fechou aí o mês com 8,73% de queda, tá? A gente fechou com uma sombra inferior grande, o que costuma ser um sinal de força compradora, mas fechamos em queda, né? E, meus queridos, quando a gente olha aqui a situação do Bitcoin, né? Do mercado de criptomoedas comparado com o mercado americano, olhando o candle do mensal aqui, olhem isso daqui, pessoal, o SP500, tá? Fechou o mês de alta, o SP500 fechou o mês praticamente na máxima, tá? Isso aqui é um sinal fortíssimo de força compradora, tá? Olhem o tamanho da sombra inferior do SP500. O SP500 fechou o mês aí com aproximadamente 2,28% de queda, o que é muito bom, tá? Para o mês em que a gente teve o evento, né? O mês de agosto, pessoal, um mês atrás, a gente estava falando aí de possibilidade de recessão nos Estados Unidos. No mês de agosto, todos os dados macroeconômicos começaram a vir bons e sustentaram um movimento aí de alta do mercado, de recuperação muito rápida, tá? Isso trouxe o mercado americano de volta para as máximas históricas, mas, infelizmente, meus queridos, o Bitcoin não conseguiu isso, tá? Então, a gente vê aqui cenários aí diferentes, né? O Bitcoin fechando um mês de queda, enquanto as bolsas americanas fecharam um mês de alta, tá? Isso aqui, para mim, é sinal de que a gente está tendo um descolamento aí nos últimos tempos, tá? Os dados macroeconômicos bons, que a gente sempre avalia aqui, eles não estão fazendo o mercado de criptomoedas subir como estão fazendo o mercado americano subir, tá? Isso é um sinal ruim, porque os dados macroeconômicos muitas vezes acabam sendo aí um guia nosso no mercado, né, para fazer operações aí, para a gente ter uma noção de direção do mercado, né? E quando acontece esse descolamento, a gente fica um pouco perdido, tá? A gente fica sem uma referência, principalmente porque no gráfico do Bitcoin a gente não tem muitos padrões aí claros recentemente, tá? Hoje a gente tem aí esse que eu mostrei para vocês, né, uma possível cunha descendente, tá? A gente também tem aquele canal de baixa aí gigante que a gente já vem desenhando há um mês, né? Mas assim, a gente não tem muitos padrões de tempos gráficos, como por exemplo o diário, que são extremamente confiáveis para estar montando a operação, tá? Então assim, se fosse para resumir o que eu estou vendo no gráfico do Bitcoin, infelizmente eu estou vendo aqui sinal de queda, tá? No gráfico do Bitcoin estou vendo sinal de queda. Enquanto isso, as bolsas americanas estão na máxima histórica, né? Pois é, pessoal, a gente não pode deixar de falar aí das bolsas americanas também, tá? Porque essa semana vai ser uma semana extremamente relevante para o mercado americano e para todos os mercados, porque dependendo do que acontece nas bolsas globais, isso acaba respingando no Bitcoin, nas criptomoedas. Então a gente tem que ficar sempre atento, né? E, meus queridos, essa semana vai ser uma semana muito relevante para as criptomoedas, tá? Galera, amanhã, segunda-feira, é dia do trabalhador lá nos Estados Unidos, tá?
por ser um feriado, as bolsas não vão funcionar full time, tá? A gente não vai ter as bolsas funcionando ali amanhã e à tarde, elas vão funcionar ali, pelo que eu vi, até o meio-dia, tá? No caso ali da CME, que é onde você tem os contratos futuros de Bitcoin. E a terça-feira que a gente começa a ter dados macroeconômicos relevantes. A gente vai ter o PMI industrial de agosto e o PMI industrial ISM, tá? Sinceramente, pessoal, esses dados aqui de PMI industrial não me surpreende, eu acho que não surpreende o mercado se eles vierem ruins, tá? Porque o PMI industrial dos Estados Unidos vem vindo ruim por um fator por um fator externo, né? Não porque a economia dos Estados Unidos esteja horrível, tá? O PMI industrial dos Estados Unidos, ele vem vindo ruim, principalmente porque a China, ela está em uma situação econômica complicada e ela está inundando o mundo com produtos aí e muitas vezes com preços aí muito competitivos, tá? A China está vendendo aço, pessoal, no prejuízo, tá? Para conseguir desovar a produção, porque a economia chinesa, ela está em uma situação aí aparentemente de estagnação, tá? Ela não está conseguindo crescer, você não está conseguindo ter uma absorção de toda a produção de vários insumos e produtos produzidos na China por parte dos consumidores chineses, e a China está tendo que exportar esses produtos, principalmente aços e os carros elétricos, que a gente tem visto muitos chegando aí no Brasil nos últimos meses, né? Quem acompanha o assunto aí do setor automotivo deve ter visto aí os BYD e outros, né? Muito disso, o aço também, principalmente aquele aço de telha, muito usado em galpão, a gente está vendo chegar aí com preço melhor do que era antes, tá? Então, isso aí está acontecendo no mundo todo. A China, ela está tendo que vender para o mundo a sua produção, porque ela não está conseguindo absorver. Nos Estados Unidos, isso está tendo efeito no PMI industrial, ele vem vindo fraco, tá? PMI, pessoal, já está abaixo de 50 há muito tempo, tá? A expectativa do PMI industrial ISM, que vai ser divulgado na próxima terça-feira, 3 de setembro, às 11 horas da manhã, é de 47,5%, tá? Abaixo de 50%, já mostrando uma contração. Então a expectativa já é ruim, né? Esse dado ele já vem vindo ruim, mas não, na minha visão, não é um sinal de que a economia dos Estados Unidos está indo ruim, tá? Está indo mal, né? Quarta-feira é que a coisa começa a ficar importante na minha visão, tá? A gente vai ter a oferta de empregos de julho. Esse dado é de extrema relevância, tá? De extrema relevância. Ele é um dado do mercado de trabalho. Na minha visão, ultimamente, dados do mercado de trabalho, eles são mais importantes do que dados de inflação, tá? Porque, pessoal, os últimos dados de inflação que a gente veio tendo dos Estados Unidos vieram ótimos, tá? A gente está tendo inflação caindo, convergindo para a meta de 2%, que é o objetivo do Fed, e a gente tem visto aí, principalmente no final de julho, que foi o que fez o mercado desabar no início de agosto, dados do mercado de trabalho ruins, tá? Foi o payroll lá de julho, né, que foi divulgado lá no finalzinho, no início de agosto lá, que fez o mercado simplesmente despencar naquele domingo. Isso espalhou o medo de recessão, somado ao Japão subindo os juros, né? Nessa semana a gente vai ter vários dados do mercado de trabalho, que é o que o Fed está olhando agora. Tá, quinta-feira a gente vai ter variação de empregos privados, ADP. Às 9h30 da manhã a gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego. Depois a gente vai ter PMI do setor de serviços às 10h45. Às 11 horas da manhã, PMI e ISM de produtos não manufaturados de agosto. Foi esse dado aqui, pessoal, que salvou o mercado lá no dia 4 de agosto, quando a gente teve aquela... eu não sei se foi dia 4 ou 5 de agosto que a gente teve aquela queda, tá? Mas naquele dia que foi divulgado o PMI e ISM de produtos não manufaturados, o mercado simplesmente subiu rápido porque ele veio bom, tá? Então o mercado vai estar de olho. Quinta-feira é um dia extremamente relevante e sexta-feira não tem nem o que falar, né, meus queridos? É o dia do dado de mercado, dado macroeconômico mais importante para todos os mercados do mundo nesse momento, que é o famoso payroll, relatório de empregos não agrícolas dos Estados Unidos, tá? Se esse dado vier fraco, igual o último, eu acho que basta ele vir abaixo da expectativa, que é 164 mil novos empregos, que a coisa pode piorar de uma hora para outra, tá? Então, esse dado não pode vir abaixo de 164 mil na sexta-feira. O mercado vai estar todo olhando. O desemprego não pode subir acima de 4,2, tá? Ele está em 4,3. Na verdade, a expectativa dos economistas é que o desemprego caia em agosto. Então, isso tem que acontecer. Se esses dados aqui não agradarem, meus queridos, a gente pode voltar a ver os mercados caindo forte, tá? Então, isso aqui, na minha visão, é um ponto de preocupação
para os investidores e, na minha visão, isso pode gerar até uma certa aversão a risco, tá? Sabe quando o mercado ele corrige esperando um evento, né? Os investidores estão cautelosos, principalmente o mercado americano que está nas máximas históricas, né? Quem está no lucro comprou ali naquela queda lá no dia 5, 6 de agosto, pegou essa alta do SP500 e agora o SP500 está na máxima histórica, a pessoa pode olhar e falar, olha, foi esse dado aqui, o payroll, que fez o mercado cair. Né? Sabe o que eu vou fazer? Estou com lucro? Vou vender. Tá? Se esse dado vier bom, eu recompro. Se não vier, eu fico de fora, já estou com meu lucro garantido. Então, eu tenho temor que esses dados nessa semana, principalmente de sexta-feira, possa gerar esse tipo de sentimento no mercado, tá? Antes de falar de análise de sentimento, pessoal, tem uma coisa extremamente importante aqui também para falar, tá? Muita gente está falando, olha, Tainan, tem um gap aqui no gráfico do Bitcoin, né? Tem um gap e tal, o Bitcoin tem um gap lá, deixa eu ver aqui onde que o pessoal estava falando, né? Todo mundo está falando isso em vários lugares lá no grupo, né? E o pessoal está dizendo que há um gap aqui nesse ponto especificamente, tá? Que é a região aqui dos entre 57 e 57, sejam de 57,200 aqui, tá? Na verdade, pessoal, não há esse gap, tá? O mercado já fechou ele ali quando ele caiu ali por volta das 22 horas da noite no dia 15 de agosto, tá? Então, na minha visão, não tem gap aqui não, tá? Para mim, o mercado, ele tá aí agora com gap novo aqui, tá? Ele abriu um gap nessa região aqui dos 58.900, entre 58.900 e 58.800, tá? Entre 58.900 e 58.600. A gente vê que o Bitcoin abriu hoje aí nos futuros da CME com esse gap aqui, tá? Então, em tese, ele teria que voltar ali no 59, perto dos 59 para fechar esse gap, tá? Vai voltar? Difícil a gente poder afirmar, né, pessoal? Mas eu estou vendo um contexto macroeconômico dos últimos dados, pelo menos bons, tá? E se a coisa melhorar aqui, o Bitcoin pode facilmente voltar ali naquela região e fechar esse gap, tá? Então, ao contrário da maioria que está vendo gap abaixo aí para o Bitcoin, eu estou vendo gap acima, tá? Eu estou vendo um ponto aí onde ele teria que subir novamente para fechar um gap. Para quem não sabe, um gap no gráfico é basicamente um buraco, tá? Existe uma teoria de que na maioria das vezes o Bitcoin volta para fechar o gap, tá? Isso no mercado financeiro é muito comum com os gaps chamados gaps de área, né? Que são aqueles que surgem no meio de uma lateralização. E o Bitcoin está em uma lateralização, tá? Então tem grandes chances disso aqui ser um gap de área como os últimos foram, aquele em que o mercado volta para fechar ele. Temos que falar aqui também, pessoal, de análise de sentimento, tá? Quando a gente vai lá para o TRDR, a gente vê um long short ratio em 2.5, que é extremamente alto, né? Muito alto um long short ratio 2.5. Significa que, em tese, a gente tem 2,5, duas pessoas e meia apostando que o mercado vai subir lá na Binance Futures para cada pessoa que aposta na queda, tá? Só que tem um detalhe, pessoal. O Open Interest está nesses níveis, né? Aliás, o Long Short Ratio está nesses níveis com o Open Interest, que é a quantidade aí de posições, o valor de todas as posições abertas diminuindo. Então, isso quer dizer o seguinte, o pessoal está sendo liquidado com essa queda aí do final de semana, o pessoal está fechando suas posições com medo, tá? E a gente tem menos liquidez. Então, quando a gente tem menos liquidez, acaba sendo difícil de confiar nos movimentos do mercado, tá? A gente tem a taxa de funding que está negativa aí nas últimas horas na Binance, né? Isso indica que você tem mais pressão vendedora, tá? Então o long short ratio e o funding rate aqui estão divergentes, enquanto a quantidade de posições abertas que o Open Interest mostra tá caindo, tá? Então assim, a gente não tem aqui no TRDR um sinal muito confiável, ou seja, há uma divergência, né? Quando a gente vai aqui, pessoal, pro Liquidation Rate Map da HighBlock para ver os pontos em que há liquidez se acumulando, né, liquidez surgindo aí para o Bitcoin. O ponto que a gente vê mais liquidez é aqui abaixo, né? A gente vê que nesse movimento de queda do Bitcoin hoje, onde ele caiu ali para os 57.200 aproximadamente, ele liquidou uma boa parte do pessoal que estava alavancado apostando na alta ali, porque tinha bastante liquidez na região dos 57.100 e poucos dólares, tá? E agora, pessoal, ainda tem liquidez aqui abaixo, tá? Principalmente ali na região dos 56.970, tá? Esse aí seria o ponto em que a gente teria mais liquidez agora, tá? Então o Bitcoin poderia fazer mais algum movimento para buscar essa liquidez, tá? Por enquanto, o pessoal que está apostando na queda, que são esses que a gente vê aqui, eles estão ganhando, tá? Então não dá para garantir que a gente tem
toda essa liquidez acima. Acima a gente tem pontos de liquidez formando 60 mil, cento e poucos dólares, ali nos 61.300 e lá na região dos 64.700, tá? Eu não sei, tá? Eu acho mais provável ele buscar essa liquidez aqui que tá abaixo, que já tá bem perto, né? E eu acho que ele poderia fazer mais uma agulhada aqui para pegar essa liquidez, tá? Então, não tô conseguindo ver muitas coisas aí, além disso aqui no mapa de calor, tá? Situação das principais criptomoedas, pessoal. Vamos começar aqui, como sempre, pela nossa querida Ethereum, que é a moeda mais importante do mercado, tá? A minha visão para Ethereum nos últimos dias não mudou. Eu vejo aqui um triângulo descendente tendo sido rompido para baixo. É um padrão baixista, indica queda, tá? E o alvo dele está lá na região dos 2.200 dólares. Então, para mim, a Ethereum tem chances de cair até 2.200 dólares. Quando a gente vai aqui para os tempos gráficos maiores, há um topo duplo que indica a Ethereum a 1.800 dólares. Então, é possível ainda a Ethereum cair bastante, porque a gente não está vendo padrões gráficos indicando alta na Ethereum, somente padrões de queda, tá? E, galera, um alerta, tá? Quando você tem padrões indicando queda na Ethereum, isso significa que as altcoins podem cair bastante, porque geralmente as altcoins caem quando a Ethereum cai, principalmente, e muitas vezes caem muito mais em termos percentuais, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo aí no mercado, tá? Tenho que falar aqui também, pessoal, de outras altcoins importantes, tá? Tenho que falar aqui da BNB, que é aí uma das mais importantes do mercado, tá no 0 a 0 agora, tá? Infelizmente, pessoal, o BNB estava ali quase formando um fundo duplo, ameaçando subir, mas acabou que ela invalidou esse fundo duplo, tá? Meus queridos, difícil ver um padrão gráfico aqui na BNB, tá? Infelizmente, eu não estou conseguindo ver agora algum padrão gráfico para poder falar com vocês. Olha, tem uma projeção em tal ponto, tá? Aqui no gráfico de 1 hora eu não vejo, no gráfico diário eu não vejo, tá? Para mim o mercado aqui, ele tá complicado no gráfico da BNB. A da Cardano, pessoal, a mesma coisa, tá? Agora ela voltou para a região dos 33 centavos ali, não tem nenhum sinal muito claro nos gráficos, tá? Então, fica difícil de montar uma operação, por exemplo, porque você não sabe aí exatamente aquilo que a moeda está fazendo, né? Aquilo que ela pode fazer. Tá? Se você forçar aqui no gráfico da Cardano, você consegue desenhar uma bandeira de baixa, tá? Ela está um pouco inclinada aqui, mas se a gente considerar um alvo aqui para essa bandeira de baixa, né? Até onde, tentar descobrir até onde que a Cardano pode cair aí nesse cenário de bandeira de baixa que está aparecendo aqui no gráfico, a gente teria alvo para Cardano lá nos 21 centavos de dólares, meus queridos. Pois é, tá? Uma queda aí que seria relevante, né? Se a Cardano for buscar esse alvo aí, é uma queda bem forte, tá? Então, tem que ficar atento aí, porque se a Cardano for realmente buscar isso daqui, a coisa complica, tá? A Ethereum tá com alvo nos 1.800, eu não duvido que a Cardano possa fazer um movimento também não, tá? AVE, pessoal, AVE a gente não tem padrões gráficos novos, tá? Por enquanto, na minha visão, ela rompeu para baixo ali, aquele topo duplo, já bateu o alvo desse topo duplo, tá? E agora sim, difícil de ver algum padrão novo aqui para poder montar uma projeção de preço nela, tá? Só que uma coisa eu digo para vocês, pessoal, se a AVE romper essa região aqui dos 120 dólares, vamos colocar aqui 116 dólares, tá? Ela pode formar aqui um topo duplo, tá? Que seria um padrão de queda. Tainan, já formou? Não, não rompeu, tá? Mas se a gente fizer uma projeção aí desse possível topo duplo, a gente estaria falando de alvo em 93 dólares. Então, assim, é para ficar de olho nisso, porque se a gente tiver uma correção, como o mercado está ameaçando fazer, a AVE pode ir lá para 93 dólares, tá? Então, essa é a situação aí que eu estou vendo na AVE, tá? Tron, pessoal, outra moeda importante, né? Subiu bastante aí nas últimas semanas, tá? Animou muito o mercado, né? A Tron, a gente não tem um padrão gráfico definido aí, muito claro na Tron, né? A gente pode aí tentar forçar algumas coisas, mas o que eu vejo é o seguinte, a Tron não pode romper a região ali dos 14 centavos, tá? Vou colocar a região dos 15 centavos. Se ela romper, aí ela forma um topo duplo, tá? Mas ela tá bem longe, então é uma coisa aí mais para vocês ficarem atentos mesmos, tá? A Tom, pessoal, a moeda ali do Telegram, né? A moeda que passou por uma situação aí de food, tá? Uma situação aí de prova mesmo nos últimos dias. Geralmente esses momentos, eles costumam ser momentos interessantes para quem está pensando no longo prazo. Fazer um preço médio mais intenso ali, fazer aportes, tá? Mas parece que ela está formando ali no gráfico de 1 hora
um triângulo descendente, que normalmente é um padrão que vai indicar a possibilidade de queda, tá? Ela ainda não rompeu, então não dá para confirmar e falar, olha, tem um triângulo descendente aqui, vende, tá? Não temos, mas se ela romper ali a região dos 5 dólares e 10 centavos, a coisa fica feia aqui, tá? Matic, pessoal, importante, tá? Matic no próximo dia 4, ela vai passar por um evento relevante aí no mercado, tá? Então a Matic, ela subiu até forte nos últimos dias por causa disso aí. E agora, meus queridos, a gente tem que ficar atento aí, tá? Eu tô vendo um gráfico aqui bem baixista para a Matic, né? A gente vê que ela tá fazendo padrões aí de... A gente vê que ela tá... A impressão que dá é que ela tá fazendo um triângulo descendente no gráfico diário, tá? Eu não gosto de fazer essas projeções aqui, porque essas projeções aqui, elas acabam muitas vezes em zero, tá? Eu não acho que a Matic vá a zero. Mas isso daqui, pessoal, acaba sendo uma coisa aí complicada, tá? Porque... o gráfico dela, né, as outras principais criptomoedas que guiam o mercado, que são o Bitcoin e a Ethereum, estão com gráficos aí dando sinais de possível queda, tá? Se elas caem, a Matic, que já está numa situação aqui delicada, vai passar por um evento nos próximos dias, pode cair mais, tá? Não consigo ver um padrão aqui muito claro, tá? Dá para desenhar e forçar aqui para falar que ela está fazendo um triângulo descendente também, tá? Um padrão aí de queda. Mas, assim, é uma coisa meio forçada, tá? Eu tenho que ser honesto com vocês. Não é uma coisa, vamos dizer assim, que tá muito bem desenhada, não, tá? Dá para desenhar, mas forçando a barra aqui, tá? E ela, em tese, ela ainda não teria rompido esse possível triângulo descendente, tá? Então, o gráfico da Matic aí para mim tá meio difícil, tá? Solana, mesma coisa, pessoal. Não consigo ver um padrão aqui no gráfico da Solana, tá? Então... Solana para mim está sem um padrão muito claro, está em tendência de queda clara, né? Depois que a situação dos ETFs de Solana ali, ela teve um desenrolar negativo, né? Surgiram especulações de que acho que pode não acontecer o ETF, tá? Então a Solana está sofrendo aí após isso, tá? XRP, Ripple, rompeu uma bandeira de baixa, né? O alvo dessa bandeira de baixa está lá nos 53 centavos, ela está indo buscar esse alvo, ainda não atingiu o alvo dessa bandeira de baixa, tá? Tem que falar aqui também da Chainlink, que é outra moeda importantíssima aí para o mercado de criptomoedas, tá? Tá numa região de suporte, região ali dos 10 dólares, por enquanto aí não rompeu, tá? Mas se romper, fiquem atentos, porque a Chainlink, nos tempos gráficos maiores, tem padrões aí que indicam que ela pode ir até 7 dólares, tá? Então, situação para a Chainlink aqui não tá brincadeira, tá? A maioria das altcoins aí estão com gráficos que eu considero desanimadores, tá? No curto prazo, viu, gente? Ah, Tainan, você está falando que essa moeda nunca mais vai subir. Não estou falando isso, tá? Estou falando aqui de curto prazo, é uma análise gráfica mais focada aí em movimentos que podem acontecer nos próximos dias ou semanas, tá? Então, é algo aí focando em pouco tempo, tá? Pendle, pessoal, Pendle tá numa situação extremamente complicada, tá? Quando a gente olha aqui no gráfico dela, parece estar rompendo para baixo um topo duplo, né, que é um padrão que normalmente indica queda, tá? Indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Nos últimos dias aí ela veio subindo, né? Ela estava uma tendência de alta aí de curto prazo, só que agora ela parece estar rompendo para baixo um topo duplo, padrão de reversão, com alvo lá na região dos 2 dólares e 46 centavos, tá? Então, eu estou vendo o risco de a Pendle cair, tá? Infelizmente é o que eu estou conseguindo enxergar aqui no gráfico. E se fosse para resumir a situação que eu estou vendo, mercado americano, na minha visão, está bullish, tá? Os últimos dados macroeconômicos têm vindo muito bons e têm indicado que a gente provavelmente vai começar a ter o corte de juros agora em setembro, que é algo que era muito esperado, e ao mesmo tempo os dados do mercado de trabalho da economia dos Estados Unidos têm vindo fortes, o que sinaliza que talvez a gente não vai ter recessão, tá? Então talvez a gente vai ter a volta de uma política monetária expansionista que acaba jogando dinheiro para o mercado de criptomoedas e fazendo ele subir, para o mercado de ações também, ao mesmo tempo em que talvez a gente não vai ter a recessão, que é o que poderia fazer tudo despencar, tá? Então, até agora os dados estão dizendo que a gente pode ter o melhor dos mundos, tá? Então, se a gente olhar do ponto de vista macro, bullish, tá? Se a gente olhar do ponto de vista do mercado de criptomoedas, tá complicado, porque ele tá caindo aí mesmo com os outros mercados tendo uma performance relativamente boa, tá? No mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente semana, desejo a todos aí um excelente final de domingo e bons negócios. Até mais, tchau!